Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é A Multiplicação de Pães e Peixes. O título da segunda-feira, O Enviado de Deus fala as palavras de Deus. E o versículo, João 3,34. O enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia que podemos desfrutar de Tua maravilhosa presença, de Tua graça, de Tua misericórdia, de Tua glória. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, que nos enche de espírito, nos enche de vida. A todos nós que estávamos mortos em nossos delitos, nossos pecados, sem uma visão do reino de Deus, caminhando para o lago de fogo. A Tua obra de redenção nos resgatou, Senhor. O Teu sacrifício na cruz, o fato de o Senhor ter tomado o cálice da amargura, o cálice da maldição, se transformou para nós em bênção. E hoje podemos desfrutar das Tuas riquezas, vivendo a vida da igreja, recebendo a Tua palavra, sendo um contigo. Obrigado, Senhor. Nós seremos eternamente gratos pelo que o Senhor fez e ainda pelo que o Senhor tem feito hoje, dando-nos a direção através da Tua palavra, mostrando-nos o caminho para o reino, curando através de Tua palavra todas as nossas dores, as nossas feridas. Obrigado por tamanha misericórdia, amado Senhor. Obrigado por Teu rio da graça que flui diariamente para nós. Senhor, nós humildemente nos prostramos diante de Teus pés, Te adoramos, Te damos toda a glória e Te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muitas vezes nós não entendemos o Teu caminho, a forma como o Senhor faz as coisas. Muitas vezes somos até incrédulos, mas ainda assim o Senhor, cheio de amor, através de Tua palavra, nos conduz no Teu caminho, um caminho que leva para o reino. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta segunda-feira, O Enviado de Deus fala as palavras de Deus. Veja, eu vou começar lendo na página 24, o segundo parágrafo. O Evangelho de João é diferente dos demais. Logo no começo lemos: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Para os seres humanos, palavras constituem um mero meio de comunicação pelo qual pensamentos e ideias são transmitidos. Não é essa a conotação que João dá no versículo. Ele diz que a palavra era o próprio Deus. Uma vez que a palavra se fez carne na pessoa de Cristo, podemos dizer que Cristo era a palavra que já existia na eternidade. Enquanto os homens usam a palavra como mero meio de comunicação, Deus nos transmite sua própria pessoa pela palavra que é Cristo. Então veja, eu vou reforçar essa última frase. Enquanto os homens usam a palavra como mero meio de comunicação, Deus nos transmite sua própria pessoa pela palavra que é Cristo. Nunca se esqueça, a palavra é uma pessoa. A palavra de Deus ela não é quando você lê a Bíblia, quando você ouve, você não está simplesmente ouvindo, lendo palavras, mas recebendo o próprio Cristo. E veja, irmãos, a Bíblia, com seus 66 livros, com vários escritores em várias épocas, ela é um livro coeso, ela é um livro com uma revelação clara. Agora, como é que tantas pessoas, tantos escritores, em épocas diferentes, um até não sabendo do que o outro escreveu, naquela época se escreviam em manuscritos, então muitas vezes um profeta não sabia o que o outro tinha escrito. Então como um livro assim, irmãos, com tantos escritores em tantas épocas, ele pode ser um livro tão coeso, um livro com uma revelação tão clara? É porque, apesar de vários escritores, vários canais que foram usados, na verdade,
a palavra vem de uma só fonte, que é Deus. Então, em diversas épocas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus ele escolheu pessoas, ele revelou a sua palavra a essas pessoas escreveram para que essa revelação chegasse para nós hoje. E com relação à palavra de Deus, irmãos, e nós, quando nós abrimos a Bíblia, nós temos isso de uma maneira muito clara. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela procede de Deus. É a lição que o Senhor Jesus, em vários trechos, principalmente do Evangelho de João, nos apresenta. Então, por exemplo, em João 17, os versículos 7 e 8, o Senhor disse: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Aqui é o Senhor Jesus falando. E ainda diz: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Então, o profeta, irmãos, aquele que fala a palavra, e que fala a palavra que provém de Deus, quem dá testemunho a respeito dele é o próprio Deus. Então é o Senhor Jesus mostrando, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Então a obra do Senhor Jesus, ela mostrava claramente que o Senhor Jesus era um enviado de Deus. Nós sabemos que o Senhor Jesus é o próprio Deus, mas como homem, como filho do homem, irmãos, ele é um enviado para falar a palavra. Então o princípio da palavra profética, que nós falamos muitas vezes, é esse aqui. É a palavra que Deus dá. E aí o profeta, o canal escolhido, ele fala aquilo, não aquilo que lhe é próprio. Porque o apóstolo Pedro, ele estabeleceu, a profecia, ela não pode ser feita, ser dada de particular elucidação. Mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos, guiados pelo Espírito de Deus. Esse é o princípio da palavra profética. No sábado, irmãos, nós tivemos a conferência com o nosso irmão Pedro aqui em Ribeirão. No sábado e domingo, né, dessa semana, agora final de março. E no sábado, nosso irmão ele falou exatamente essa palavra de João, a importância da palavra, quando ela é falada, ela ter a procedência em Deus. E algo que ele falou me chamou muito a atenção, irmãos. Por quê? Veja só. Quando nós falamos de palavra profética, você precisa entender, o princípio é esse. É esse aqui que nós vemos em João. A procedência da palavra é de Deus. E aí você pergunta assim, mas por que eu preciso? Por que precisa da palavra profética se nós já temos a Bíblia? Seria como perguntar, para que precisa da palavra rema se nós já temos o Logos? Para você que não se lembra, quando nós falamos de Logos, nós queremos dizer, é a palavra de Deus, é a Bíblia, a palavra que não muda. Então, o que está na Bíblia não pode ser mudado. Isso é a palavra Logos. A palavra rema é a palavra instantânea, a palavra para o momento, com uma direção para o momento. Então, a palavra rema, ela tem de sair do Logos, da palavra de Deus. Quando a Bíblia foi, entre aspas, fechada, os seus 66 livros, Deus estabeleceu, irmãos, que nada que não viesse da Bíblia seria a sua palavra. Agora, nós não podemos esquecer desse princípio, o princípio de que a palavra de Deus, o profeta, ele fala, tem que falar, a procedência tem que ser de Deus. Para dar alguns exemplos sobre essa questão e nós entendermos, eu já vou tocar num ponto que o nosso amado irmão Pedro falou no sábado, você vai entender por que eu mencionei isso. Mas para você entender essa diferença e a importância dela, veja alguns versículos em que a palavra, versículos do Novo Testamento, em que é usada a palavra Logos e que é usada a palavra rema. Por exemplo, quando Paulo escreve a Timóteo, sua segunda epístola, e no capítulo 2, versículo 15,
Ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Agora veja o final do versículo: que maneja bem a palavra da verdade. Então aqui Paulo usa logos, maneja bem a logos da verdade. O que ele quer dizer isso? Ele está dizendo que alguém, um profeta, uma pessoa, um obreiro, uma pessoa que serve a Deus, ela precisa aprender a utilizar o logos da verdade, que é, no nosso caso hoje, a Bíblia. Então, quando Paulo fala, ele ainda estava falando da palavra, principalmente do Antigo Testamento, mas para nós hoje a revelação da Bíblia está completa. Então eu preciso conhecer a palavra de Deus. E um profeta, alguém que vai falar a palavra, então ele tem que ser alguém que maneja bem a logos da verdade. Por quê? Porque tudo que sai está em cima da Bíblia. É como eu disse, eu vou dar um exemplo muito esdrúxulo. Um profeta não pode simplesmente chegar e dizer: olha, eu obtive uma revelação de Deus e daqui a 5 dias os alienígenas vão invadir a Terra. Por quê? Porque isso é vago. Isso não está na Bíblia, não tem, entende? Isso não está dentro do Logos. Agora, eu vou citar alguns versículos que talvez você não sabia. Que quando o Senhor falou, ele falou e usou a palavra rema. O primeiro é Mateus 4:4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. De toda rema que procede da boca de Deus. Então você já percebe uma coisa. Se a rema diz respeito à palavra instantânea, e o Senhor diz aqui claramente que o homem, ele não vai viver só de pão, mas de toda rema que procede da boca de Deus, o que o Senhor está dizendo? Que ele vai continuar falando, irmãos. Mas que agora ele estabelece que o seu falar é em cima desses 66 livros, principalmente no Novo Testamento. Quando Hebreus nos diz que outrora ele falava aos pais pelos profetas, agora ele nos fala pelo Filho, isso não quer dizer que ele não usa os seus vasos escolhidos hoje, os seus profetas hoje. Quer dizer que o Filho, ele continua falando. O Filho, que é a palavra de Deus, saindo através da boca dos profetas. Por isso eu disse, veja a procedência. A procedência tem que vir de Deus. Por quê? Porque Deus continua falando. Repito, em cima do Logos. Muitas vezes até eu percebo, me falta vocabulário para definir algumas coisas, né? Porque quando você fala das coisas de Deus é algo rico demais. Então, quando eu falo em cima da Bíblia, em cima do Logos, eu quero dizer que a base toda é a Bíblia e aquilo que Deus revela, em que nós muitas vezes não prestamos atenção, ou que muitas vezes nós perdemos a direção, estamos olhando para um outro lado, perdemos o foco. Então vem a palavra profética, como aconteceu, por exemplo, com as 7 igrejas da Ásia, em que o Senhor, na maioria das igrejas, ele falou para que elas voltassem ao foco, ao caminho central. Outro versículo que fala rema, olha só, Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela rema de Deus. Perceba, irmãos. Por quê? Eu vou dizer de novo, porque Deus continua falando. Mas o falar de Deus através dos seus profetas, daqueles que ele escolhe em cima do Logos, mas ele continua falando. Outro versículo, João 6:63. As palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Está percebendo? Palavra, aqui é rema. E com relação à mensagem de sábado, mensagem riquíssima, irmãos. Em determinado momento, nosso amado irmão, ele nos mostrou o seguinte: quando o Senhor Jesus começa então a falar a palavra, ele começa o seu ministério, ele estava falando, o Senhor Jesus é a própria palavra, mas quando ele está falando, irmãos, ele está falando a palavra profética. E lógico, essa palavra, então também para nós hoje é o Logos, mas naquele momento era a rema. Por quê? Porque era a palavra instantânea para aquela situação. Então entenda isso, hoje para nós ela é
o Logos. O apóstolo Paulo, para você ficar claro, por exemplo, o apóstolo Paulo ele escreveu várias epístolas do Novo Testamento. Você acredita que a palavra do apóstolo Paulo é a palavra de Deus? Se você disser sim, então você também precisa perceber que o apóstolo Paulo não escreveu só as palavras que entraram na Bíblia. Por exemplo, nós sabemos que pelo menos houve 3 cartas aos Coríntios. Nós sabemos que houve uma carta à igreja em Laodiceia. Então essa carta aos Coríntios que se perdeu, essa carta à Laodiceia, não é a palavra de Deus? Entende o sentido da palavra profética agora? Entende o que é a rema? Então é a palavra de Deus dada através do apóstolo Paulo para a igreja em Laodiceia. Então é para eles. Por que não entra na Bíblia? Porque não interessa para nós. Mas para eles é a palavra profética, a palavra rema, para dar direção, para corrigir os erros que estavam acontecendo. E porque você percebe que em todas as epístolas de Paulo ele corrige os erros. E veja só, então o Senhor Jesus é o primeiro no Novo Testamento que fala a palavra profética. E logo que o Senhor ele morre, ressuscita e depois ele então ascende, entra em cena os discípulos. E a liderança entre os discípulos era de Pedro. Pedro então, ele falava a palavra profética. E perceba, irmãos, que quando Pedro falava, ele falava baseado nas Escrituras, no Antigo Testamento, e baseado naquilo que o Senhor ensinou a eles. Que novamente eu digo, para nós hoje é a palavra Logos, mas naquela época era a rema. Então quando a palavra é falada naquela época é a rema, mas é a palavra de Deus. É a palavra profética. Por que palavra profética? Para você entender bem esse termo. A procedência vem de Deus. Depois você tem quem? Você tem o apóstolo Paulo. Também, irmãos, ele falou muitas coisas para nós, escreveu muitas coisas. A palavra profética. Por isso, quando nós vemos Tessalonicenses, ele diz, vocês têm recebido, 1 Tessalonicenses 2:13, né? Vocês têm recebido a palavra que eu tenho falado, como de fato é a palavra de Deus. Por que Paulo fala isso? Procedência. Lembra o que o Senhor Jesus falou, que eu li aqui em João 17? Aqui, eles viram que aquilo que eu falo, a procedência, vem de ti. Eu vou ler de novo esses 2 versículos. É João 17, do 7 ao 8. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Quando você fala, irmãos, do papel do enviado, do apóstolo, porque a palavra enviado em grego é apóstolo, você precisa entender que o apóstolo, o enviado, ele não fala de si mesmo, mas do que Deus lhe deu. Esse é o grande teste para você reconhecer um profeta, para você reconhecer um apóstolo. E é lógico, irmãos, que assim como muitas pessoas não creram no Senhor Jesus, não creram em Paulo, não creram em Pedro, em João, também hoje, irmãos, muitas pessoas não vão crer na palavra profética, na rema. Muito bem, o que então acontece com a igreja? A partir da morte dos apóstolos, você sabe, na história, depois dos apóstolos, foram levantados os pais da igreja, que eram discípulos dos apóstolos, pessoas que conviveram com os apóstolos. E então eles eram os responsáveis por dar a direção para a igreja. E você sabe que a partir de determinado momento a igreja sofreu bastante com aquilo que não era a palavra de Deus, que não tinha procedência em Deus. Porque acontece tudo o que aconteceu, nós estudamos principalmente quando nós vimos as igrejas em Pérgamo e Tiatira, no cenário do tempo. Por que aquelas igrejas, e na história você entende aquele período em que a humanidade reconhece como idade das trevas, um período em que a palavra ela fica escondida. Por que tudo isso foi acontecendo? Porque a palavra profética, irmãos, ela parou, Deus parou de enviar. Veja, os homens tinham o Logos na mão,
Mas a verdade, irmãos, é que mesmo um ateu, ele pode falar do Logos, ele pode explicar o Logos, sem o Espírito e vida. João 6,63, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Qual palavra? A rema. Não entenda, por favor, não entenda que eu estou querendo dizer que o Logos não é Espírito e vida. O que eu quero dizer, irmãos, é que qualquer pessoa que tem inteligência, consegue ler a Bíblia, entender, e ela consegue explicar, até distorcer. A prova disso é que hoje nós temos no cristianismo diversos tipos de ensino com relação à Escritura. Então há diversos tipos de ensino, de prática, um concordando com o outro, outro discordando. Por que isso? Lembrando que no começo eu falei, a Bíblia foi escrita por diversas pessoas, em diversas épocas, com diversas experiências, mas a Bíblia é um livro coeso e é um livro que, do seu início até o seu final, não se contradiz e tem uma revelação, porque a fonte é uma só, Deus. Quando entram os pais da igreja, qual que é a jogada de Satanás? Tem a Bíblia na mão, o Logos. Mas aí, irmão, veja só, eu tenho o Logos, não é? Então, o que eu penso? Bom, já que eu tenho o Logos, eu não preciso de Deus, eu não preciso do Espírito para falar, para revelar. Eu só preciso estudar bem o Logos, entender com a minha capacidade e ensinar. Você está percebendo isso? A partir disso, com os pais da igreja, um começou a entender a Bíblia da maneira A, na direção A. O outro entendia da maneira B, indo para a direção B. O outro entendia da maneira C, indo para a direção C. Por quê? Porque é o meu entendimento, é o meu estudo, é a forma como eu, com a minha capacidade, entendi e ensino a palavra. Você lembra de Apolo? Apolo era uma pessoa, aí falando ainda no Novo Testamento, na época do apóstolo Paulo, Apolo era uma pessoa que falava muito bem, muito eloquente, mas certa vez, Áquila e Priscila foram ver e ele estava pregando a respeito do batismo de João Batista. Então pegaram Apolo e falaram, vem cá, nós vamos falar um pouco para você, vamos colocar você alinhado com a revelação de Deus. O que é isso? Você entende da sua maneira e você prega de acordo com a sua eloquência. O resultado é que a palavra, mesmo usando a Bíblia, a palavra é sua, a procedência não vem de Deus. Quando você sai da Bíblia, isso já fica claro para todo mundo, que a procedência não é de Deus. Mas o grande problema, irmãos, é que Satanás ele jogou isso no cristianismo. E hoje há muita palavra que é bíblica, muito ensino, mas que não está mudando a vida das pessoas e não está fazendo a vontade de Deus. Então, durante muitos séculos, a igreja perdeu a palavra profética, porque a palavra profética é a rema com procedência em Deus. E ao contrário disso, ensinava-se a palavra de Deus, a Bíblia, mas sem a revelação de Deus, sem o Espírito. O resultado é que muitas verdades se perderam. Chegou em 1500, irmãos, Martinho Lutero, levantado por Deus. Olha, a situação já estava num ponto em que até a salvação pela fé havia sido abandonada. A salvação agora é se você tivesse dinheiro para comprar, você era salvo. Então, com o tempo, irmãos, o Senhor vai levantando pessoas e as verdades bíblicas vão sendo restauradas. Chega uma época, irmãos, que o Senhor restaura uma verdade muito importante, a verdade sobre a base da igreja. Isso já com o Atmani, já com a carga sobre os ombros, ele tinha a revelação das verdades de vários servos de Deus que o Senhor foi restaurando. Chegou um momento que o Senhor falou, agora é o momento de restaurar essa verdade tão importante. Por quê? Porque o cristianismo estava todo dividido. Não tinha mais o testemunho da unidade como nós víamos no começo, ali no livro de Atos, nas epístolas. A partir do momento que o Senhor, então, ele revela a base da igreja e começa-se a praticar a unidade, a partir desse momento o Senhor começa a enviar novamente, irmãos, a palavra profética. E aí nós vemos essa linha chegando até nós hoje. Você vê o irmão Atmani, você vê o irmão Etnisli,
nosso amado irmão Dong. Hoje, irmãos, quem fala, não fala por si só, não fala a palavra que lhe vem à cabeça, fala a palavra que Deus está dando. Por isso é tão importante nós entendermos o sentido da palavra profética, para você não achar a palavra profética é de um homem. Não. A palavra profética a procedência é de Deus. E é a rema para que hoje ela seja para nós, como o apóstolo Pedro diz, para que ela seja uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em vosso coração, ou seja, até a volta do Senhor. Paulo já tinha dito isso, que a profecia ela vai até a volta do Senhor. A mesma coisa, irmãos, a palavra profética. E hoje para nós ela é como essa candeia, porque a procedência vem de Deus, iluminando o caminho para o reino, para que nós não nos distraiamos, não percamos o foco em outras coisas. Muitas vezes os cristãos se perdem até, não é nem em pecado, é em obra social, e esquece do que de fato é importante, que é a palavra de Deus e não a sua capacidade que faz a obra de Deus. Então, quando eu falei, irmão, sobre essa questão dos pais da igreja, enfim, o que eu quis dizer? Quando eu acho que eu sei interpretar a Bíblia, quando eu acho que a minha capacidade de entender, de ensinar, quando eu aplico isso, isso não serve para Deus. É apenas o próprio Deus, a palavra de Deus que faz a obra de Deus e não a nossa capacidade. E esse foi o grande problema. E talvez até hoje seja o grande problema no cristianismo. Homens aplicando a sua teoria, seu conhecimento, as suas discussões, a sua capacidade de interpretação e ensino à palavra de Deus, que é a única coisa nesse universo que é santo, que é totalmente fora do que é comum. E é a definição de santo, né? Aquilo que não é comum. Muito bem, o áudio já ficou muito grande, irmãos, não era para ter ficado tão grande, mas eu espero que cada um de vocês tenha entendido. É tão importante nós entendermos isso, para não haver dúvidas no caminho que o Senhor tem nos conduzido. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.